que honra ter o Senhor aqui conosco esta noite. Amém. A alegria é minha. Estou muito feliz de estar aqui com o senhor. Eu só queria antes avisar que aqui no Brasil eu sou como deputado, eu estou trabalhando ainda. As nossas votações estão sendo virtuais. Se o senhor olhar aqui no meu computador, o senhor vai ver aqui os deputados falando. Tá? Ok. Então, a qualquer momento, de repente, eu vou precisar parar a live, sair para fazer uma votação e eu volto para cá. Ok. Vamos aproveitar enquanto nós temos tempo. Ontem, nenhuma live funcionou. A internet não ajudou. Então, eu estou aqui à disposição. O que o senhor precisa? Ok, pastor Marco Feliciano. Olha, em primeiro lugar, muito obrigado, mais uma vez, por ter aceito o nosso convite. Amém, por estar connosco esta noite. Portugal tem um grande carinho e um grande respeito pela sua vida, pelo seu ministério. Amém. E não podemos esquecer, pastor Marco Feliciano, aqueles cultos que tivemos aqui com o senhor, que foi uma bênção tão grande que é memorável até hoje. Amém? Até hoje. Glórias a Deus por isso. Precisamos marcar outro. Exatamente, ainda este ano, se possível. Terminando essa pandemia, se o senhor quiser fazer um culto de agradecimento, pode me convidar que eu vou. Amém, claro que sim. Muito, muito obrigado. E fica já marcado. Logo que passa esta pandemia, vamos receber o pastor Marco Feliciano aqui na nossa nação, aqui no norte de Portugal, no Porto. Pastor Marco, neste momento também está sendo transmitido para o Facebook, onde nossos amigos também estão lá no Facebook. E posso dizer que está muita gente esperando o Senhor. Pastor Marco Feliciano, deputado, o mundo está debaixo de uma pandemia mundial, mas estamos vendo o agir de Deus de uma forma especial com a sua igreja. O que é que o senhor vê disso? Apóstolo Rui, eu vejo Deus agindo, né? Nada está fora do controle da mão de Deus. O mundo todo está desesperado porque eles não têm o Cristo que nós temos. Nós temos Jesus. E quem tem Jesus sabe que o mundo vai passar por muita tribulação e isso é só o princípio das dores, né? Se tem algum cristão atormentado, com medo do que está acontecendo agora, esse cristão precisa ler um pouquinho mais a Bíblia, precisa se fortalecer mais, porque dias piores do que esse estarão vindo sobre a terra. É verdade. Nós estamos aqui, mas nós não somos daqui. O cristão está nesse mundo de passagem, né? Já tem muito tempo que eu deixei de ser um terráqueo. Eu sou um celestiano. Quando entregamos a vida para Jesus, nós deixamos a vida normal e passamos a olhar com outros olhos, passamos a observar a vida de outra forma, né? Então eu sinto que Jesus está voltando, a igreja precisa se fortalecer, a igreja precisa lavar suas vestes no sangue do Cordeiro. É hora de comunhão, não é hora de briga, não é hora de perseguição, não é hora de acusação entre irmãos, é hora de ficarmos firmes aos pés da cruz. É verdade, pastor Marco. Eu vejo que este é um tempo que o Senhor está dando à sua igreja para que ela possa estar com a primeira igreja, que é a família. A família, eu creio que debaixo desta pandemia estamos vendo a fidelidade de Deus, estamos vendo Deus estar trazendo à família um tempo que eles possam esperar e ver o que Deus quer fazer no futuro. Mas, pastor Marco Feliciano, eu queria muito que o senhor tivesse uma vontade enorme todo para que você pudesse pregar para nós, para que o pastor pudesse entregar aquilo que está no seu coração para a nação portuguesa. Pastor Marco, antes disso, eu só queria... eu vejo também que há um arrependimento, há um quebrantamento em muitas pessoas que desprezaram as oportunidades que tiveram para ir à igreja, ao templo, e hoje não estão tendo mais. Hoje eu vejo que o povo, aqui em Portugal, o povo está querendo voltar para o Senhor. Amém. Isso é um sinal muito lindo de Deus. Aqui no Brasil também, apóstolo Rui. Amém. Principalmente as pessoas que se desviaram nos últimos 10, 15 anos, que são crentes raiz, né? São crentes que cresceram participando da escola dominical, igrejas que pregavam sobre a volta de Cristo. Essas pessoas foram ativadas, estão voltando para Jesus aqui no Brasil também.
Graças a Deus por isso. Amém. Eu vejo isto. Eu vejo, pastor Marco, uma fome de Deus, o povo querendo esta oportunidade. Amém. E vejo também, pastor Marco, o que é que o senhor vê sobre... Eu vejo como uma preparação, que Deus está preparando a sua igreja, uma transição para algo novo, para algo que Deus está preparando para esta última hora. Então, era importante este tempo de nós estarmos buscando ao Senhor com o coração arrependido. Amém? Eu estou vendo isso, pastor Marco Feliciano, um arrependimento. Estamos vendo isso aqui no Brasil também, eu acho que em todo o mundo, né? Deus é muito sábio, apóstolo Rui. E Jesus não ia voltar à terra sem antes dar um puxão de orelha na igreja, sem antes despertar a igreja, sem antes chacoalhar, né? Como fez o apóstolo São Paulo com o menino Eutico, que havia caído do terceiro andar da casa e havia morrido. Paulo foi lá, sacudiu ele e viu que ele estava dormindo. A igreja precisa acordar. A igreja precisa entender o papel dela nesse mundo. Nós estamos aqui, mas nós não somos daqui. Ganhar almas é conosco. O evangelismo é a forma da igreja trabalhar para Deus. E em contrapartida, nós evangelizamos e trabalhamos para Deus, e Deus manda um avivamento sobre nós em forma de presente. E o avivamento já está chegando, Portugal será abalado, o Brasil será abalado, as nações serão abaladas. Eu não tenho dúvida disso. Jesus está voltando. Amém. Ele está voltando. E sabe, pastor Marco, alguém há uns meses atrás me dizia assim: apóstolo, por que está acontecendo isso? Por que é que Deus não nos avisou que aqui ia suceder isto? E eu disse assim para a pessoa: o Senhor Jesus, Ele nos avisou que isto era o fim. Mateus capítulo 20, 24, que isto era um dos sinais. Esta pandemia é um dos sinais. Existe uma dúvida, pastor Marco, que há muitas vidas falando uma coisa, outro fala outra, que uns dizem que foi Deus que enviou este vírus, outros dizem que foi permissão de Deus. Eu gostaria de ouvir a sua opinião e a sua ideia sobre isso. A Bíblia Sagrada diz, apóstolo Rui, que desde que o homem pecou, ele trouxe maldição sobre a terra. Se o senhor ler lá no livro do Gênesis, a Bíblia vai dizer que logo após o pecado, a terra passou a brotar nela espinhos e abrolhos. Né? Deus não havia criado espinhos e abrolhos, mas após o pecado, até a terra foi amaldiçoada. Os profetas cansaram de dizer que até os animais sofrem por conta do pecado do homem. Né? Sabemos que tudo isso é consequência do vil pecado. É claro que nós que conhecemos a Bíblia sabemos que nada está fora do controle de Deus. Ou Deus mandou ou Ele permitiu. Em qualquer um dos casos, há um motivo para isso. Deus tem uma intenção com tudo isso. E com certeza a intenção é mostrar que não adianta ser rico, porque esse vírus ele não escolhe posição social, ele não escolhe a cor da pele, ele não escolhe se a pessoa é rica ou se é pobre, não. Esse vírus vem sobre todos. Todas as nações estão sendo abaladas nesse momento. É verdade. Nós estamos vendo isso, que ela veio para ricos, para pobres, para pessoas de cor. Ela veio assim, e isto fez com que a igreja começasse a refletir em algo. E eu vejo também, pastor Marco, que esta preparação, é uma preparação para que, quando a Páscoa chegou, Deus me falava isso, pastor Marco Feliciano, que era uma preparação para que a festa do Pentecostes, que vai ser agora, já no dia 29 e 30 de maio, esta festa que durou 50 dias depois da Páscoa, que havia um grande derramar do Espírito Santo, e onde as pessoas viram o maior derramar de Deus. O que é que o pastor Marco Feliciano vê quando as portas dos templos se abrirem, sobre avivamento, sobre mudança, sobre este novo tempo que vem chegar? Porque há muito medo, as pessoas estão assustadas. Infelizmente aqui, pastor Marco Feliciano,
houve alguns colegas nossos que eu soube que disseram que já não vão mais abrir igreja, porque não estão conseguindo resistir a este tempo, não sabem se perderam os membros. Eu vejo que há uma mudança. Deus está trabalhando na sua igreja para quando as portas se abram, nós possamos ser outras pessoas, olhando para dentro, sondando os nossos corações. Amém, pastor Marco Feliciano? Amém. E eu queria perguntar se este novo tempo que vem aí, se o pastor Marco Feliciano vê pessoas, por exemplo, que tinham uma vida não totalmente servindo ao Senhor, com muita capa, muita imagem, no sentido de mostrar uma coisa e não praticá-la. Você acha que os tempos para estas pessoas, o tempo que vem aí, que elas vão resistir, ou tem que haver uma mudança completa? Apóstolo, eu tenho dito nas lives que tenho feito com pastores que o fenômeno, isso é um fenômeno, né? Essa pandemia nunca antes aconteceu na nossa geração. E pelo que nós estamos estudando aqui no Brasil, digo do Brasil, não sei a realidade da Europa, muitas pessoas que iam à igreja apenas por ir, pessoas que não eram comprometidas, essas não voltam mais. Porque encontraram dentro das suas casas o conforto de ter um culto dentro do seu lar, sem ter que ofertar, sem ter que dizimar, sem ter que prestar continência para pastor nenhum, né? São donos dos seus narizes. Então eu acredito que aqui no Brasil, pelo menos, de 30% a 35% das pessoas que congregavam não devem voltar mais. Todavia, muitas pessoas, como eu disse agora há pouco, que estão afastadas há mais de 15 anos, 10, 15 anos, essas vão voltar, porque elas fazem parte da geração que eu e o Senhor crescemos. Uma geração alimentada com a Bíblia, uma geração que temia Deus, uma geração que renunciava à vida por Cristo, né? E o grande despertar vai ser que aqueles que ficarem na igreja após essa pandemia serão crentes de verdade, serão purificados, serão pessoas comprometidas, serão pessoas que vão voltar à prática da oração, do jejum e vão voltar ao evangelismo pessoal, que é a única forma de se ganhar almas, é o evangelismo pessoal. Qualquer forma, além disso, são subterfúgios que o homem cria, pode até usar uma propaganda, como muitas igrejas têm programa em televisão, só que as pessoas vêm e não firmam. Agora, o evangelismo pessoal, através da maior pregação, a maior pregação já feita, apóstolo Rui, não é a minha, a maior pregação é o testemunho do crente. Amém. Essa é a maior pregação. É como o crente está se portando durante a pandemia, como o crente se porta diante das leis do seu país, é como o crente se porta como ser humano. É isso que atrai as pessoas para entregar a vida a Jesus. Então eu creio que após essa pandemia nós vamos ter que repensar toda a estrutura e a forma como a igreja age. Que tremendo, pastor Marco Feliciano. Eu vejo assim, aqui em Portugal já chegámos infelizmente aos 1000 óbitos. Estão 23.000 pessoas infectadas. E não sei quantas mais dizem que poderão estar. Graças a Deus, não fomos tão infectados, infelizmente, como foi Espanha, Itália, Inglaterra, Bélgica. Mas mesmo assim, existe um medo em muitos corações. Eu falava hoje aqui, se nós pudéssemos abrir o templo hoje, porque as igrejas continuam fechadas aqui, nós estamos num estado de emergência que vai agora até o dia 2 de maio. E então estão sondando a melhor forma para que os templos abram. Mas eles já falaram logo que os templos se abram. O nosso presidente já falou que vai ser com muitas restrições. Não vão deixar mais estar muita gente junta, um agrupamento enorme. Estão falando em 30% a 40% da capacidade para que possam estar nas igrejas. Agora, este medo, pastor Marco, há um medo que está muito em Portugal. Eu vejo, nós saímos às ruas, vimos o povo assustado. Hoje é obrigatório, em lugares fechados, o uso de máscara. Já falaram, se as igrejas abrirem, é obrigatório máscara, luvas, é obrigatório desinfetantes das mãos e tudo isso. Pastor Marco, eu sei que está muita gente nos vendo aqui
muita gente está no Facebook, passam as 200 pessoas. Eu queria que você, pastor Marco, o senhor pudesse entregar uma palavra de direção a estes corações que estão com medo, estão com pânico, e você sabe que o nosso continente europeu é muito afetado pela depressão, pelo desânimo, pelo medo. Então eu vou trazer uma palavra aqui da parte do coração de Deus. Eu estava orando e pedi a Deus uma palavra, porque o Senhor disse que eu ia pregar aqui, e Deus trouxe à minha memória o livro do profeta Ezequiel, no capítulo de número 2 e no verso 1. Ezequiel 2:1 está escrito assim: e esta voz me disse, filho do homem, põe-te em pé, e eu falarei contigo. Vou repetir. E esta voz me disse, filho do homem, põe-te em pé, e eu falarei contigo. Apóstolo Rui, uma vez eu comecei a estudar a vida do profeta Ezequiel para poder compreender o que Deus está falando aqui. Porque no capítulo 1 nós vamos encontrar Ezequiel tendo visões. E o chamamento de Deus para que ele ficasse de pé foi exatamente logo após as visões que ele teve. Só que essas visões que Ezequiel teve, ele não as teve dentro de casa. Ele teve essas visões no seu trabalho, na beira do rio Quebar. Na beira do rio onde ele, como escravo, ia todos os dias e pegava água e argila para levar até Babilônia para ajudar na construção dos seus grandes muros. Aí o que me veio à memória foi a seguinte pergunta: se Ezequiel teve visões, porque a Bíblia diz que ele olhou para cima, ele olhou para o céu e ele viu uma roda de fogo que girava, ele viu uma outra roda dentro dessa roda. Além das rodas de fogo, ele viu os querubins que estavam lá. Ezequiel viu tudo isso em pé. E logo após ter a visão de que tudo estava ali e viu tudo isso de pé, Deus olhou para ele do céu e disse assim: Ezequiel, eu vou continuar falando com você, mas eu preciso que você fique em pé. Põe-te em pé porque eu falarei contigo. Isso aqui, eu entrei num colapso. E eu comecei a perguntar: Senhor, se ele já estava em pé e por isso teve as visões na beira do rio Quebar, por que o Senhor está mandando Ezequiel ficar de pé? E o Senhor então falou ao meu coração que Ezequiel ficou preso por 5 anos no cativeiro do rei Joaquim. Ele foi para aquela terra estranha com 17 anos. E aos 22 anos, ele tem essa visão. Ele passou 5 anos como escravo. 5 anos com os pés e as mãos presas. 5 anos tendo na sua mente a última visão do seu pai, que foi decapitado. O sacerdote Buzi, que era pai de Ezequiel, foi decapitado diante do santuário por conta do rei Joaquim. O rei Joaquim de Babilônia era tão sagaz que todas as nações, ele sabia que para conquistá-la tinha que ir até o palácio e destronar o rei. Mas no caso do profeta Ezequiel não foi isso. Porque Joaquim sabia que a nação de Israel tinha um governo diferente. Que o maior líder da nação não era o rei, mas era o rei dos reis. Era o Senhor. Israel era uma nação teocrática. Então o rei Joaquim, ao invés de ir destronar quem estava no trono, ele foi ao santuário de Jerusalém e ali então ele exerceu sua maior atrocidade. Ele queimou todo o templo, ele roubou o templo e matou os sacerdotes. E como o pai de Ezequiel era o sumo sacerdote da época, o sacerdote Buzi, para ser usado como exemplo, para mostrar que Deus não tinha mais força sobre a nação, ele foi decapitado. Então esse menino Ezequiel, ele assistiu o pai ser decapitado. Ele tinha 17 anos, faltava 1 ano para ele se tornar um levita do templo, o levita mor, aquele que entraria no átrio para trabalhar ali com a pia de bronze, que simbolizava o batismo, que trabalharia ali com o holocausto, que era o sacrifício para o perdão dos pecados. Com 18 anos, o menino que era levita, ele que tinha vocação, ele subiria então nesse ambiente e ele seria o sacerdote, ou ele começaria uma carreira para ser sacerdote. Só que Ezequiel, com 17 anos de idade, 1 ano antes de se formar, ele é preso, ele assiste o pai ser assassinado, ele vê a sua religião perder forças, ele vê o seu Deus virar as costas para Israel. Ele passa, então, os próximos 5 anos escravizado, fazendo o trabalho de um jumento, fazendo o trabalho de um cavalo, carregando barro e água. O que vem ao meu coração é o seguinte: o que foi que fez Ezequiel permanecer firme, inabalável?
O que foi que fez Ezequiel não se desviar, não abandonar a sua fé? O que fez Ezequiel continuar acreditando em Deus dentro do cativeiro, tanto que 5 anos depois, os olhos de Deus se abrem sobre Babilônia e Deus enxerga Ezequiel firme, inabalável por dentro, na sua fé. Deus então vai falar com Ezequiel. O que vem ao meu coração, apóstolo Rui, é o seguinte: o que fez Ezequiel ficar firme ao ponto de Deus falar com ele, mesmo diante de tantas tragédias, mesmo diante de tantas lutas? Talvez seja isso que Deus esteja procurando de nós agora, do povo aí em Portugal, do povo aqui do Brasil. Deus esteja procurando pessoas que o servem não por aquilo que ele tem para dar, mas por aquilo que ele já deu. Glória. Deus não quer que você sirva ele por aquilo que ele vai te dar amanhã. Deus não quer fazer negociata, Deus não quer fazer trocas com você. Deus quer que você o sirva por aquilo que ele já fez há 2000 anos atrás. Há 2000 anos atrás ele deu o único filho dele para morrer na cruz, para morrer da forma mais violenta e humilhante da história, por culpa sua, por minha culpa, para aliviar a nossa alma e abrir o caminho para o céu. Deus não quer pessoas que o sirvam pensando que ele é um gênio da lâmpada, pensando que ele é um banqueiro, dono de bancos, porque vai à igreja atrás de dinheiro, ou vai à igreja atrás de melhorar o casamento. Deus não quer que você o enxergue como se ele fosse um agente matrimonial. Deus quer que você o enxergue como Deus, como Salvador, como aquele que escreveu o seu nome no livro da vida. Glória. Ezequiel permaneceu firme, pastor, só por um motivo. Ele tinha exemplo dentro de casa. O pai dele foi um sacerdote. O pai dele acordava de manhãzinha e antes de ir para o santuário usava uma estola sacerdotal branca. Eu imagino esse Ezequiel quando menino perguntando: mãe, por que a roupa do meu pai é branca? E a mãe dele perguntando: por que você fala isso? E ele dizendo: porque o meu amiguinho aqui que mora à nossa direita, o pai dele usa uma roupa colorida. O meu amiguinho aqui da esquerda, o pai dele usa uma roupa cinza. Por que a roupa do meu pai é branca? E a mãe dele explicando: o pai do seu amiguinho que usa roupa colorida é porque ele é comerciante e ele usa cores para chamar a atenção das pessoas no comércio. O pai do seu outro amiguinho que a roupa é cinza porque trabalha na lavoura e aqui nós temos falta de água, então ele tem que usar uma roupa escura para esconder a sujeira. A roupa do seu pai é branca porque ele representa o céu. Aleluia. Porque ele representa aquele que é puro, porque ele representa aquele que está acima das nuvens. Por isso seu pai usa roupa branca. Eu imagino a mãe de Ezequiel dizendo: filho, a diferença do seu pai com todos os outros pais que você conhece é que, por exemplo, o pai do seu amiguinho que usa roupa colorida, que trabalha no comércio, a carteira de trabalho dele, o sustento dele, vem do patrão, que é um comerciante. O seu amiguinho, que o pai usa uma roupa cinza, o sustento dele vem da roça, porque ele trabalha lá e o fazendeiro cuida dele. O sustento do seu pai, meu filho, não vem da terra, vem do céu. Glória. O nome do Deus do seu pai é Jeová Jiré. Glória. A carteira de trabalho do seu pai é assinada por aquele que pode tudo e um pouco mais. Esse menino acordava de manhãzinha, apóstolo Rui, e via o pai passar azeite na barba, porque o sacerdote tinha a barba ungida. E ele perguntando: mamãe, por que meu pai passa esse azeite perfumado na barba? E a mãe explicando: é que quando seu pai caminha pela rua, filho, quando ele passa, as pessoas leem aqui na testa dele, naquela mitra, santidade ao Senhor. As pessoas param e se curvam em reverência e respeito, não ao seu pai, mas o que o seu pai representa. E o seu pai, quando anda pelas ruas, as pessoas fazem isso. Mas tem um grupo de pessoas, filho, que não podem se curvar diante do seu pai quando ele passa, porque não podem enxergar, porque são cegos. E esses ficam dormindo na entrada do templo. Mas quando o seu pai chega de manhãzinha, com aquela barba perfumada do óleo, quando ele pisa no degrau para subir, o vento bate na barba e o cheiro vai na narina do cego. O cego dá um salto e diz: eu não vejo, mas eu sinto que um homem de Deus está chegando aqui. Aleluia. Filho, o seu pai é diferente em tudo. O seu pai depende de Deus. Eu imagino Ezequiel um dia perguntando para a mãe dele: mamãe, por que a nossa casa não tem cozinha? A casa dos meus amiguinhos tem cozinha. A nossa não tem. Não sei se o senhor sabia disso, apóstolo Rui. A casa dos levitas não tinha cozinha. Porque o levita não podia trabalhar. O levita vivia daquilo que Deus mandava. O levita vivia daquilo que lá no santuário era dado.
E a mãe de Ezequiel dizendo, nós não temos fogão, filho, porque quem manda a comida na nossa mesa é o papai do céu. Aleluia. No final do dia, o seu pai vai vir e vai trazer a comida para nós. Deus cuida da nossa roupa. Deus cuida do nosso teto. Deus cuida da nossa água. Deus cuida da nossa chamada. E depois que um menino cresce num ambiente como esse, ele cresce não atrás de uma profissão. O sacerdócio para ele não era uma profissão, era uma vocação. E ele então diz, eu quero ser o que meu pai foi. Eu quero ser o que o meu tio foi. Eu quero ser o que o meu avô foi. Eu quero chegar onde eles chegaram. E por isso, essa fé acompanhou Ezequiel no meio da tragédia. Por isso, ele conseguiu continuar acreditando em Deus, mesmo tendo visto seu pai ser degolado, decapitado. Ele continuou servindo a Deus, mesmo lembrando que a sua família estava morta, que a sua igreja tinha sido queimada, que o seu Deus aparentemente tinha ficado em silêncio. Pior do que isso, apóstolo Rui, eu imagino Ezequiel naquela fila, porque a primeira leva levada para a Babilônia foi de 1 milhão de pessoas escravizadas, e todo mundo olhando para ele, as pessoas dizendo assim, esse aí Ezequiel é filho do sacerdote que pediu nosso dízimo, e pedia a nossa oferta, e dizia que Deus ia cuidar de nós. Mas Deus abandonou a gente, a culpa foi do pai dele. Ezequiel, além de tudo isso, sofria preconceito. Era para esse menino ter virado ateu, era para ele ter abandonado a fé, era para ele ter desistido de tudo. Ao invés disso, 5 anos depois de escravizado, Deus olha para a terra e vê Ezequiel e diz, eu posso me revelar para ele. Aleluia. Eu posso me revelar para esse menino. Glória. Aleluia. E Deus se revelou para ele. Só que depois que Deus deu as visões, eu volto onde eu li. Deus disse para ele, Ezequiel, põe-te em pé. Mas como eu disse, ele já estava em pé. Só que Deus não enxerga como nós enxergamos, apóstolo Rui. Deus não olha para o homem pela aparência física, Deus olha por dentro. Ezequiel estava de pé porque ele não queria dar mau testemunho, ele queria dizer para as pessoas, eu creio em Deus ainda, mas aqui por dentro ele estava à beira de desfalecer na fé. Deus prova o homem até o limite. Deus não passa do limite. Deus não dá uma prova maior que aquela que nós podemos passar. Verdade. Então você que está me assistindo agora, entenda, o que você está passando, ou Deus mandou, ou Deus permitiu. Deus, às vezes, fecha os lábios, mas Ele nunca fecha os ouvidos. Olha! Aleluia! Às vezes Ele não fala, mas Ele nunca parou de te ouvir. Às vezes Ele fecha os lábios, mas Ele não fecha os olhos, Ele está te enxergando e Ele vai cuidar de você. Então creia que o que faz uma pessoa permanecer firme no meio da prova é ela saber em quem ela crê. Eu sei que o meu Redentor vive. E em breve se levantará sobre a terra para me socorrer. Que esta palavra caia no coração dos irmãos aí em Portugal, no coração dos irmãos aqui no Brasil, pelo mundo, quem estiver assistindo a gente agora. E acredite que Deus hoje está dizendo para você, põe-te em pé porque eu vou falar contigo. Sabe o que eu me lembrei aqui, apóstolo Rui? Eu me lembrei de Jó. A Bíblia diz que Jó foi perseguido por todo mundo. Foi perseguido pelos amigos, pela família. E teve um tempo que Jó já não aguentava mais, porque a mágoa é muito grande quando alguém lhe trai. E só pode nos magoar aqueles que nós amamos. Verdade. Estava indo tudo ruim. Jó estava sem família, Jó estava sem casa, Jó estava sem saúde, Jó estava sem amigos. Aí um dia Jó despertou. E sabe o que ele fez? A Bíblia diz que ele começou a orar pelos inimigos. Meu Deus. Oh, glória. Uau, a Bíblia diz, e enquanto Jó orava pelos seus inimigos, Deus virou o cativeiro dele. Oh, glória. Aleluia. As coisas melhoraram quando ele parou de ter pena de si mesmo, quando ele parou de achar que a culpa era de todo mundo, quando ele agiu como um crente de verdade. Ele levantou e disse assim, calma aí, os meus inimigos podem estar sendo usados pelo diabo, então eu vou orar por eles. E a Bíblia diz que enquanto ele orava pelos seus inimigos, Deus virou o cativeiro. E Deus devolveu para ele em dobro tudo aquilo que ele havia perdido. Quem sabe esta live não foi marcada por Deus para isso. Para você arrancar essa mágoa do coração, essa tristeza da sua alma, esse pavor que você está sentindo, esse pânico que está sobre você. A Bíblia diz que Deus não nos deu um espírito de medo, mas um espírito de fortaleza no Senhor. Glória. Eu repreendo esse demônio que está atormentando você, sua família, a sua casa. Eu repreendo esse demônio que tem levado embora as finanças, que tem levado embora o seu sossego.
Onde o Espírito Santo chega, o demônio vai embora. Dois espíritos contrários não podem habitar no mesmo lugar. Ou fica com você a fé, ou fica com você a descrença. Então manda a descrença embora e ative a sua fé. Você tem um Deus, e esse Deus é tão poderoso, tão grande, que ele pode abrir portas onde não tem nem parede. E se for preciso, para cumprir as promessas dele na sua vida, ele vai mandar um anjo fazer uma parede, o outro fazer uma porta, o outro fazer uma fechadura, e um para te dar a chave, só para você abrir a porta e saber que Deus ainda é Deus. Glória! Ao pastor que está me assistindo agora, está pensando em desanimar, que isso? Levanta, ergue a sua cabeça, sacode a poeira, dá a volta por cima. Quem te chamou foi Deus, a não ser que a sua chamada tenha vindo aqui, ó, da horizontal. Se o homem deu, o homem toma. Se o homem deu, o homem tira. Mas se a sua chamada veio da vertical, se veio do céu, ninguém toma, ninguém tira. Aleluia. Então, largue a mão de ser covarde. Olhe para a sua igreja, mande um WhatsApp para os seus membros, diga para eles, vamos atravessar esse mar, logo, logo estaremos do outro lado, estaremos dando glória a Deus e a vitória chegará sobre nós. Nada de dar ouvidos ao diabo, nada de dar ouvidos a Sambalate e Tobias. Se vierem mandar você parar, diga, eu estou em uma grande obra e não vou desistir jamais. Aleluia. E quem está falando com vocês é um pastor que já passou por muita coisa. Eu já enterrei um filho, eu já fui caluniado, e as calúnias comigo aqui no Brasil vão para o Jornal Nacional, porque eu sou uma figura pública, sou deputado federal. Tudo comigo é maximizado. Mas olha aqui, olha eu te dando conselhos. Por que eu estou te dando conselhos? Porque o meu Redentor vive. Glória! O que ele fez na minha vida vai fazer na sua também, acredite. Eu não sou melhor do que você, não tem uma estrela na minha testa, tá vendo aqui? Eu sou comedor de arroz e feijão, só não como muito bacalhau como vocês em Portugal, porque a gente não tem aqui é mais caro, é só uma vez ou outra. Mas veja só, Deus nos fez da mesma matéria. O que um homem faz, o outro pode repetir. Glória. O que um homem faz, o outro pode fazer também. Amém. Você pode chegar lá. Deus pode te dar, mas você tem que acreditar em si mesmo. Ficar aí, sentado, com pena de si mesmo, vendo vultos, ouvindo vozes. Você vai criando uma redoma ao seu redor de maldição que o Espírito Santo não consegue traspassá-la. Você tem que ter a palavra da fé nos seus lábios. Vai tudo bem. Ah, pastor, mas eu estou com um filho morto aqui no segundo andar da casa. Lembra da mulher da Bíblia? Ela estava com o filho morto no segundo andar da casa. Ela saiu andando pela rua e os vizinhos foram falando, tá tudo bem com a senhora? Ela disse, vai, tudo bem. Quando perguntaram para ela da casa dela, e a sua casa? Ela disse, vai tudo bem. Amém. Porque ela sabia em quem ela cria. Que Deus te dê a fé de Abraão. No meio da sua maior prova, que era ter que sacrificar Isaac, ele deixou os empregados dele no pé da montanha e disse, eu e o menino vamos subir, vamos sacrificar e vamos voltar. Recebe esta palavra em nome de Jesus. Seja quebrado toda corrente do mal, seja quebrado toda maldição, seja quebrado todo medo. Se você abrisse os seus ouvidos espirituais agora, como eu estou com os meus abertos aqui, porque eu estou com o corpo todo arrepiado, Glória. você ouviria barulhos de portas se abrindo, sepultura sendo rachada e Deus trazendo de volta à vida aquele que estava morto espiritualmente. Deus está ressuscitando os seus sonhos. Deus está ressuscitando a sua casa. Deus está ressuscitando a sua família. E Ele me manda te dizer aqui, ei, põe-te em pé, porque eu quero falar contigo. Glória. Deus quer falar contigo nessa madrugada. Deus quer aproveite essa pandemia, põe o seu relógio para despertar às 3 da manhã, que é a vigília mais profunda, a hora mais difícil. A Bíblia diz, amo os que me amam e os que de madrugada me buscam me encontrarão. E comece a bater na porta do céu. Você vai ver se Deus abre ou não abre. Com essa palavra, eu deixo aqui para você, em nome de Jesus, a crença de que você vai atravessar esse vale e quando eu for aí em Portugal, você vai me dar um abraço. Amém. Quando eu estiver aí na sua igreja, aqui dentro do Brasil, tem milhares de pessoas nos assistindo agora, pelo meu Facebook também. Só aqui no Instagram nós estamos com 1.300 pessoas. Imagina o Facebook da igreja em Portugal. São milhares de pessoas que estão sendo atingidas por essa palavra. Recebe essa palavra.
Se você é batizado com o Espírito Santo e crê, não interessa o lugar que você está e nem perto de quem. Dê uma rajada de língua estranha e põe o diabo para correr. Apóstolo Rui, eu fui criado na roça, né? Um dia eu estava numa fazenda, caminhando por um sítio, eu era menino, e eu vi um cupinzeiro. O senhor conhece cupinzeiro? Não estou vendo. Cupinzeiro aqui no Brasil, o senhor está andando na terra e são uns bichinhos que eles vão construindo uma casa e vai virando uma pequena montanha pequenininha. E dali sai o cupim. E eu cheguei perto dessa montanha pequenininha, é tudo na terra, né? É engraçado, chama atenção. E um amigo meu disse, aí mora um cupim. Né? Aí é um cupinzeiro. Aí ele falou, olha o que está vindo ali. Estava vindo um exército de formiga. Estava vindo umas formigas muito grandes. Né? Aqui a gente chama de formiga saúva. Elas iam entrar naquele cupinzeiro e expulsar os cupins ali para tomar a casa dela. E eu fiquei assistindo. Sabe o que aconteceu? Os cupins saíram da casa e quando a formiga chegava, o cupim cuspia na cara da formiga. Ele soltava um líquido que fazia a formiga correr. O dia que eu vi isso, Jesus falou para mim, meu filho, quando tiver em apuro, cospe línguas de fogo na cara do diabo. Aleluia. Põe o diabo para correr. Deus te deu um idioma que não é da terra. Deus te deu um idioma que é do céu. Ore em línguas estranhas, porque a Bíblia diz, o apóstolo Paulo diz na primeira carta dele aos Coríntios, no capítulo 14, aquele que ora em línguas, ora bem. Quem ora em espírito, ora bem. Orar em espírito não é você abaixar a cabeça assim, não. Ó. Porque isso é orar em silêncio. Orar em espírito é orar no idioma que Deus te deu. Porque quem ora em espírito, a sua mente fica infrutífera, porque a mente faz parte da matéria, mas o seu espírito ora bem. E você, em mistérios, fala com Deus que está no céu. Aleluia. Que Deus abençoe todos vocês. Que a força que Deus deu para o profeta Ezequiel, que ele dê para todos vocês aí em Portugal, pelo Brasil e pelo mundo. E vamos vencer esta pandemia. E não vamos deixar a nossa cruz. Aqui no Brasil hoje foi feita uma pesquisa, e eu até retuitei daqui a pouco lá no meu Twitter, quem quiser me seguir, @MarcoFeliciano, vocês vão ver lá uma matéria que está na televisão aqui. O órgão de pesquisa ligou para várias famílias, né, perguntando, assim que terminar a pandemia, o que é que eles querem fazer? A maioria diz, quero ir para a igreja. Uau. Glória a Deus. E o segundo pedido, depois da igreja, quero ir no cabeleireiro, cortar o cabelo e fazer a barba. Olha que interessante, as pessoas estão com fome de Deus. Põe-te em pé e Deus vai falar contigo. Amém. Pastor Marco Feliciano, o senhor não imagina como Deus falou à nossa vida, falou à nossa nação, falou a todo o continente europeu. Esta palavra, põe-te de pé, que eu quero falar contigo. E essa era a palavra que nós estávamos precisando. Sentimos os céus abertos, há uma alegria. Amém. Sentimos-nos arrepiados, há uma unção descendo, porque nós vamos vencer. Aleluia. Vamos ficar de pé, vamos buscar, vamos adorar, porque um novo tempo está chegando à presença de Deus. Mas é importante termos referências em nossa casa. Que eu possa Amém. ser uma referência para os meus filhos, amém? Para a minha igreja, para os meus amigos. Este é o meu desejo. Pastor Marco Feliciano, muito obrigado. Há coisas que marcam a nossa vida, são atitudes. E esta atitude que o Senhor teve em pregar para nós aqui, nunca mais nós vamos esquecer. E Amém. em breve, eu prometo que eu vou convidar o Senhor para vir aqui em Portugal, para pregar para nós e dar-lhe aquele abraço. Você Amém. Obrigado. Vai ser um tempo de comunhão e um tempo de muita bênção em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe o senhor. Todos, que Deus nos abençoe. Pastor Marco Feliciano, até breve. Amém. Até. E obrigado por tudo. Que Deus o abençoe. Estamos juntos. Um abraço. Amém. Tá bom.